eu sou o Marcos e esse aqui é mais um vídeo explicando um pouco mais aí sobre Python. Eu sou engenheiro de dados e programador há muitos anos. Eu faço uma série de vídeos aí ensinando tecnologia. E os vídeos que têm sido feitos são ensinando linguagem de programação Python e alguns recursos que pode muito ser utilizado na engenharia de software ou na engenharia de dados. Bom, hoje eu estou ensinando recursão e esse exemplo de recursão que eu estou ensinando é porque eu ensinei API no vídeo anterior e vai ter uma continuação no vídeo de API, justamente com uma função um pouco mais genérica que usa recursão. Então, achei prudente fazer um tópico específico, né, um vídeo só para isso. E esse repositório aqui, esse script.py aqui vai estar disponível no GitHub, que fica no link na descrição de todos os vídeos que eu coloco. Então, o código é público para que você possa estudar e utilizar à vontade. Bom, primeiro exemplo aqui é uma função simples de recursão, tá? E antes que eu entre na função aqui, explicando o que é recursão. Recursão é um recurso que se tem na linguagem de programação Python e em outras, tá? Vale ressaltar isso. E é uma função que chama ela mesma, tá? Então, é uma forma de você fazer loop também. Você pode usar o for, por exemplo, que eu já mostrei em vídeos anteriores, mas você pode usar a recursão. E a recursão, uma função que chama ela mesma, ela tem uma das características dela aqui, é, nesse meu caso aqui de lista, tá? Eu estou fazendo uma recursão sobre uma lista onde a finalidade disso aqui é imprimir a lista de forma recursiva, portanto, do fim para o começo, tá? Eu vou mostrar como funciona, mas eu vou primeiro explicar aqui o código. Bom, o primeiro ponto assim que vale de atenção, essa função aqui ela está com um excesso de preciosismo, mas para deixar um conceito legal aqui. Na verdade, tem dois conceitos legais aqui que vale passar durante esse vídeo aqui. Bom, o primeiro está aqui em cima, que é a possibilidade de parâmetros adicionais. Parâmetros adicionais existem em várias linguagens de programação e também no Python. Parâmetros adicionais são parâmetros que quem vai chamar a função, quem vai utilizar a função, não precisa passar, não é obrigatório. Por quê? Porque essa variável aqui já vai ser declarada na, no momento que a função for chamada com um valor padrão, tá? Esse valor aqui. Então, esse parâmetro ele é considerado adicional porque ele não é obrigatório, porque ele já tem um valor padrão, um valor default. Uma outra coisa que eu sempre ressalto é nome de funções, nome de variáveis, eu sempre uso em inglês, tá? É um padrão aí muito utilizado por conta de globalização e se um dia você estiver trabalhando com pessoas de outros países, etc. Então, fica essa dica aqui. E só para um pouquinho de parâmetros adicionais, uma vez que você declara o parâmetro adicional, ele geralmente, né, ele vem ao final da sua função. Por quê? Porque você não pode declarar depois uma variável obrigatória, por exemplo, olha essa variável aqui. Repara que eu tenho um erro aqui do Python, porque eu tenho que respeitar que quando eu começo a declarar uma variável agora que tem um valor padrão, eu tenho que seguir o mesmo para as próximas. Então, eu teria algo assim. Por exemplo, olha isso aqui. Então, eu declarei uma variável teste com uma string dentro, valor padrão para ela. Isso funciona. Então, se eu quisesse botar aqui nessa função mais uma variável sem parâmetro adicional, eu botaria aqui. Por exemplo, agora funcionou. Entende? Então, primeiro vem as obrigatórias, depois as com valores padrões. São os parâmetros adicionais. E na chamada, só para fazer uma interação aqui, ó, eu não passo ela, eu passo só a primeira. Eu passo apenas se eu quiser, tá? Esse é um ponto importante. Você pode passar. Você pode alterar esse valor, se você quiser. Porque se você não quiser, já tem alguma coisa pré-definida. E você entende que a função vai funcionar bem com o que está pré-definido. Aqui, a gente vai ter um pouco do que eu falei anteriormente de preciosismo, que é validar, de fato, né, as variáveis que são passadas. Então, o que, que eu estou validando? Se a variável é nula, para não manipular uma variável nula e tomar um erro, tá? Isso, se não for tratado, o usuário utilizando qualquer tipo de software, ele vai ter um problema, ou um processo vai quebrar. Então, aqui, a mesma coisa, aí já é um pouco mais a fundo, validando, por exemplo, que eu espero uma lista, então, se não for lista, eu vou retornar vazio. Se a lista for vazia, eu também vou retornar vazio. Então, assim, é um pouco de preciosismo, porque existem outras formas de validar, e talvez você, em
programas grandes, em processos grandes, você tem alguém que já valide, então você não precisa que outras funções validem, mas vale ressaltar que é sempre importante você entender que podem vir valores com problemas e você talvez, num processo muito grande, várias chamadas de função, tem que fazer algum tipo de validação. E aí tem validações, por exemplo, com o if, else if, que é o elif aqui no Python. Você pode validar também utilizando try except, que é o tratamento de exceção, e por aí vai, tá? Então aqui também mais validação. Esse tipo de validação aqui é caso o index for known aqui, e isso aqui é um caso que eu estou utilizando para justamente o meu valor padrão, que é, se você não passar nada, ou seja, se você deixar do jeito que está, eu vou basicamente pegar o tamanho da lista, tá? Que é o meu índice. E você vai entender já já. Aqui embaixo, tá? Eu vou ter o que é minha condição de parada. Então, isso aqui é onde é minha condição de parada da minha recursão, tá? Ou seja, essa função vai se chamar várias vezes até o momento que ela de fato vai parar. Quando ela parar, ela vai retornar vazio, tá? Aqui eu tenho a, a validação aqui de um index e aqui eu mando imprimir. Isso aqui é também para não ter nenhum tipo de erro e aqui é que é uma coisa interessante, eu estou usando menos um. Esse len aqui pega o tamanho da lista, só que os índices, lembra que eu expliquei isso no vídeo anterior, ele começa a contar em zero. Um 0, 1, 2, 3, etc. Então, eu tenho que usar o menos um aqui, tá? Para evitar que esse cara não dê problema, o len aqui. Então, eu poderia, tá, fazer algo aqui também, ó, isso, mas não tem problema eu fazer aqui, tanto faz nesse caso. E no caso daqui, ó, o que acontece é que se eu fizesse aqui, eu faria num lugar só. Aqui repara que eu estou tendo que fazer aqui, aqui e aqui, mas tanto faz, tá? Tanto faz, mas talvez o outro jeito de fazer aqui seria mais elegante, na linha 7. Então, essa função chega na linha 12 e chama ela própria. Quando chama ela própria, ela executa. Só que repara, a partir de agora eu estou usando o menos um. Com o menos um, ele não vai cair aqui. Que essa era, vamos dizer, minha condição inicial quando não se passa nenhum parâmetro. Então, como não vai cair ali, ele vai vir aqui para baixo, porque ele também não vai cair no zero e vai continuar. Só que uma hora, imagina que eu tenho uma lista de 10 elementos. 10 elementos e eu estou sempre descendo aqui e subtraindo um, eu vou 9, 8, 7, 6, até o momento que eu vou chegar no zero. Quando eu chegar no zero, é minha condição de parada. Eu estou retornando vazio, só que eu tenho esse meu print aqui, que é justamente para mostrar a passagem de como foi feita a recursão do final até o começo. Esse final, no caso, é só para você entender que eu fui do último até o primeiro, tá? Então, essa seria a minha primeira função de recursão. Antes de executar ela, eu vou te explicar um pouco aqui da minha outra função. Essa função que eu tenho aqui é a Fibonacci. Eu tive que relembrar um pouquinho como é que é a sequência de Fibonacci, mas é relativamente simples, tá? E implementei aqui. Ela está um pouquinho, vamos dizer assim, mais complexa do que algo mais para iniciante, mas é uma função muito usada para explicar recursão. E aqui, tá? Eu vou retornar a sequência de Fibonacci. Mais uma vez, eu tenho um excesso de preciosismo e invalidações em cima, e eu estou colocando isso sempre só para deixar clara a mensagem de que quem programa, quem é engenheiro de dados, quem é engenheiro de software, você pode ser até analista de dados, cientista de dados, etc. É importante você entender que os dados podem vir com problema, variáveis podem ter valores armazenados que não eram esperados, então é importante você ter programas sólidos. Você construir scripts, softwares, sistemas que sejam sólidos, ou até processos que sejam resilientes a problemas. Ou seja, tratar casos de exceção, tratar casos de incidente. Então, por isso eu estou sendo precioso de ter todos os casinhos aqui certinho. Então, por exemplo, aqui, ó, eu espero que um número para sequência de Fibonacci. Então, a primeira coisa que eu faço é validar se essa variável é vazia. A outra, e aqui utilizando já o elif aqui em cima, eu estou usando os ifs. Aqui eu estou usando o elif. O elif, ele executa sempre logo após o if, tá? E somente se, né, o if não obteve sucesso. Se aqui não fosse um retorno, fosse alguma outra linha, qualquer um print, por exemplo, ao cair aqui, ele automaticamente não executa o elif, tá? Eu coloquei dessa forma só para poder explicar esse pequeno conceito.
Então aqui também, ó, eu estou validando o tipo. Essa type aqui eu acho que eu já expliquei em outros vídeos, mas é para ver o tipo da variável. Se o tipo da variável não for inteiro, porque a sequência de Fibonacci trata-se de números inteiros, então, se não for inteiro, mais uma vez eu vou retornar uma lista vazia. Então, repara também que o retorno da minha função está meio padronizado. Está padronizado em ser uma lista, tá? Então, basicamente, se eu fosse, eu vou documentar, tá? Depois aqui para o GitHub e tal, eu vou colocar que o retorno esperado é uma lista. E isso é interessante você saber, porque funções sólidas em grandes sistemas, você geralmente descreve quais são os parâmetros, o que eles representam, o que significa e qual o retorno. Tanto que no próprio Python, aqui você coloca aqui, ele te dá, né, o que que ele retorna e coisas do tipo, ó. Tem vários aqui que vão te retornando. Além, por exemplo, está dizendo ali, ó, que retorna um inteiro, tá? Return the number of items in a container. E ele fala the number lá, depois em cima ele bota ali que é um int. Então, assim, é interessante você documentar bem e tem que seguir um padrão. Então, o padrão está aqui, estou retornando lista, tá? Às vezes o padrão pode ser algo tipo lista vazia, mas, por exemplo, eu posso retornar uma lista ou vazio, e aí outra função válida por vazio, mas é sempre bom documentar isso. Então, aqui embaixo, na linha 22, a gente já está fazendo o caso do 1, e aí é uma particularidade da sequência de Fibonacci. Você passa 1, ele vai te imprimir aqui, o número aqui é 1. E aqui, ó, acho que eu estou com um print equivocado aqui, que deveria ser só assim. Eu acho que não deveria ter essa parte aqui. E esse end aqui, tá, só para esclarecer, esse end daqui, ele é para continuar na mesma linha, tá? No caso aqui, eu vou deixar do jeito que tá, só para fazer um teste depois. Talvez para o 1, assim, a formatação não fique legal. Mas formatação seria o menos dos problemas aqui, tá? Até validar aqui embaixo. Beleza. Então, esse é o caso do 2, que também é 1, tá? Então, eu volto na particularidade da Fibonacci. Se for 1 ou se for 2, o n aqui, que é o número da sequência de Fibonacci, o resultado é 1. E aí a Fibonacci é sempre o resultado anterior menos o valor anterior. E aí está calculado aqui embaixo, ó. Eu sempre vou pegar o índice menos 1 e o índice menos 2 e somo esses dois valores. E você vai ver que a gente vai ter os resultados de Fibonacci. Aqui eu estou usando o recurso da recursão, tá? Que é justamente chamar a própria função, e eu chamo. E assim como eu fiz aqui, que eu tenho um índice menos 1, aqui eu vou decrementando, tá? O meu número de Fibonacci. Então eu comecei, por exemplo, sei lá, 5, aí vem 4, 3, 2, etc. E ele vai caindo nas condições, tá? E uma hora você repara que ele de fato vai ter uma condição de parada. Lembra, eu tenho que ter sempre a condição de parada aqui em cima, tá? Ele vai retornar. E aqui meramente eu tô fazendo esse customizável a mais aqui, e é para minha sequência ficar bem certinha como ela é prevista. É 1, 2, 5. Então eu tô fazendo de um jeito que fique visualmente bem representado, tá? Bom, voltando agora indo para a execução, né? Antes, vamos separar até aqui, até vou separar o código aqui, para que não fique na tela e não atrapalhe tanto o entendimento de um e outro, porque são dois exemplos sobre recursão. O primeiro é uma lista de frutas, tá? Em inglês aqui, para que código público todos entendam, por mais que alguém não assista o vídeo, só ache o código. Então aqui eu tenho uma lista de frutas e ela está desordenada, tá? Você vê que eu tenho A aqui, B aqui, ou seja, não tem ordem alfabética nenhuma aqui. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui é ordenar minha lista e imprimir ela ordenada. Quando eu chamo sort, ele ordena a lista e ordena por ordem alfabética, ordem crescente. Então vai do A ao Z. Bom, aqui eu vou imprimir de forma recursiva. Aqui é apenas um separador visual. E aqui eu vou ordenar de novo a mesma lista. Só que agora eu estou usando um recurso até de uma variável que tem valor definido que nem tem aqui em cima. E aqui tem uma vantagem. No Python eu posso colocar o nome da variável que eu quero. Eu tenho, por exemplo, o reverse. Ó. E quando eu coloco o reverse igual a true, tá? Eu estou mudando o valor padrão do reverse. Qual o valor padrão do reverse? Falso. Esse é o valor padrão do reverse, ou seja, essa variável é uma variável já definida, que nem está aqui em cima, já está definido com o valor padrão, que é que o reverse é falso. E o que acontece nesse cenário? Ele vai imprimir
a lista ascendente, de forma ordenada, do menor para o maior. Quando eu dou o reverse igual a true, eu digo para ele, inclusive tem que ser dessa forma, eu não posso só colocar um true aqui, ó, porque ele não vai saber para onde está indo esse true. Esse true vai saber para onde? Para o primeiro parâmetro da função. Ou seja, se fosse minha função aqui, essa daqui, ó, seria para o mylist. Não é o que a gente quer. A gente quer especificamente, por exemplo, aqui o index. Então, no meu caso, eu teria que fazer algo assim. Imagina que a minha função aqui, eu teria que fazer isso, index igual. Ou seja, eu tenho que especificar quem é o parâmetro que eu estou alterando o valor dele. Então, aqui eu estou alterando o valor especificamente do reverse, que é um boolean, tá vendo ali, ó? E eu estou botando um true nele. Quando eu faço isso, o comportamento da sorte muda. Várias funções padrões do Python têm isso, e isso é um recurso que você pode utilizar também. Funções principalmente com muitos parâmetros. Então, nesse caso, por ser reverse true, ele imprime a lista de forma ordenada de trás para frente, tá? Isso seria do Z ao A, tá? Então, aqui eu vou imprimir a lista de novo só para você ver como ela ficou com reverse true e vou utilizar a minha função. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, eu vou passar o Fibonacci e vamos só para a execução da função. Tá aqui primeiro ela ordenada, tá? Eu não imprimi ela desordenada, mas dá para ver aqui na tela que está desordenada. Então, ordenada, e aqui a impressão reversa. A impressão reversa está justamente feita aqui, ó. Os meus prints aqui até a hora que ele para. E como é uma lista, ele está imprimindo a lista, ó, só que usando os índices. E o cálculo da recursão aqui está feito em cima do índice. Só que a impressão aqui na lista. Porque eu estou usando o índice aqui dentro, caso alguém tenha dúvida. Então, ó, imprimiu de forma inversa, ou seja, eu ordenei a lista do A, no caso até o S, mas seria AZ, só que eu imprimi ao contrário a lista, beleza? Porque é recursão. E eu organizei a recursão dessa forma. Aqui, tá? No outro exemplo que a gente tem, eu já ordenei ela do Z ao A, ou seja, eu usei o reverse. Então, repara que agora foi do S ao A aqui, ó, tudo ordenado. Só que na hora de imprimir a recursão, ele vem do último. Então, ó, esse. E a contagem que eu falei, por exemplo, 10, 9, 8, ele vem decrementando até parar. Então, nos dois exemplos, ele veio decrementando até parar, só que eu inverti a ordenação da lista para que os resultados fossem diferentes. Agora vamos partir para o outro exemplo, o de Fibonacci. Bom, o exemplo de Fibonacci aqui, ó, tá aqui, eu coloquei aqui para imprimir Fibonacci só para saber que a gente ia para o Fibonacci. Agora eu posso voltar aqui. Mas eu vou deixar separado só para também não entrar no de cima e ficar visualmente separados os exemplos. Então, comecei a executar minha função de Fibonacci. Aqui no Visual Code, uma coisa interessante, se a função estiver em outro arquivo, estiver muito longe, você segura o Ctrl, clica em cima, que ele te leva direto para a definição da função. Então, no caso aqui que eu estou muito abaixo, eu venho para cá e ele cai na função. Tá? Isso é um recurso do Visual Code, não é um recurso do Python. Então, possivelmente funciona com várias outras linguagens de programação que você pode utilizar também nesse software Visual Code. No primeiro vídeo eu ensino como instala o software Visual Code e o que é o Visual Code, que é esse software que eu estou usando aqui com essa skin em Dark Mode. Tá, agora vamos lá, a função aqui, eu basicamente mandei imprimir minha lista de Fibonacci para o Fibonacci 2 aqui, tá? Então ele imprimiu 1, 1. Agora vamos lá, eu vou botar um Fibonacci aqui para a gente ver o número de um Fibonacci, tá? Então vamos lá, 5. E qual é o Fibonacci de 5, tá? Qual é o Fibonacci do 5? É justamente o 5. E aí você tem a sequência de Fibonacci aqui, ó. No caso, então, eu vou até retirar aqueles prints que eu estava na dúvida, porque a sequência de Fibonacci, ela está exatamente na minha lista. Isso aqui não precisa mais, tá? Então, aqui, ó. Um esclarecimento, então, vamos lá. A sequência de Fibonacci de 5 é 5. Agora eu vou botar a de 6, que é 8. Então, aqui a sequência de Fibonacci é 6, é 8. E aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 5. E aí o cálculo de Fibonacci, como é que é aqui, ó, 3 mais 5, 8. Então, vamos testar mais um exemplo, 7, tá? 7, eu vou ter a sequência 1, 2, 3, 5, 8. E como é que eu chego no número de Fibonacci para 7? 5 mais 8. Então, repara que é essa conta que está sendo feita, tá? Então, 8. Mais um exemplo aqui, ou seja, eu vou sempre somando os dois últimos, que é o que está aqui, ó. É o menos 2, ou seja, 1, 2, e o menos 1, que é esse cara daqui. Então, aqui, ó, 8, 13, 21. Então, é assim que é feito o Fibonacci. Vamos para mais um aqui, 10.
e ele sempre vai colocando na sequência, ó, 55. Fibonacci de 1 é 1, Fibonacci de 2 também é 1, e dessa forma daqui, o Fibonacci de 3 é 1, 1 e ele é 2, tá? Então, vamos deixar aqui, por exemplo, no Fibonacci de 5, eu vou dar mais uma passada na função para que fique bem claro, tá? Bom, recursão acho que ficou fácil de entender que meramente é uma chamada da própria função. Clica 2 vezes aqui, você vê, a função está sendo chamada aqui, ou seja, a função que chama ela mesma. Mesma coisa aqui em cima. Só que a Fibonacci realmente tem uma lógica bem a mais do que a minha função, que volta só os números da lista, de forma bem simples, só passando o índice menos 1. Enquanto que aqui eu tenho a lógica de Fibonacci. E aí é importante resolver esses probleminhas, assim como Fibonacci, fatorial, e tem vários outros problemas. Eu já trouxe também a questão da conversão de temperatura, que é aquela fórmula de física e tal, Fahrenheit em Celsius. Essas coisas são importantes para quem está aprendendo, para quem está decorando cenários e decorando como é que você implementa algoritmos e lógicas de programação, tá? Mas aqui você basicamente tem as validações, a condição do Fibonacci de 1, a condição do Fibonacci de 2, tá? Aqui embaixo eu tenho justamente a recursão, que chama com menos 1, tá? E no caso aqui, eu tenho um caso que está validando que, por exemplo, aqui, se eu tenho apenas um elemento na lista, se eu não tenho esse if aqui, só para explicar, eu vou chegar no ponto de que meus retornos vão voltar, tá? E eu vou estar pegando uma lista aqui de sequência que caiu em um desses exemplos aqui. Ou seja, eu só tenho um elemento. E como eu só tenho um elemento, se eu tentar fazer o menos 2 aqui, vai dar problema. Ele vai dar que o índice não encontra, tá? Posso até exemplificar isso aqui e vou mostrar como que dá o problema e por que que até é importante ter os tratamentos e coisas do tipo. Se a gente comentar aqui, tá? E eu vou voltar aqui, ó, esse código está funcional, porém, olha só, olha lá, ó, ele dá esse erro padrão aqui que poderia ser tratado com um bloco try-catch, por exemplo, que no Python é try-except, mas é famosamente conhecido por várias linguagens como try-catch. Mas aqui você tem list index out of range, que é a lista está fora de alcance. Isso em português, tá? E basicamente na prática, você está tentando acessar um índice de uma lista que não existe. E ele te dá esse erro. Então, geralmente, você tem que dar uma validada para não tomar esse erro. Foi exatamente o que eu fiz aqui. E eu sei, tá? É de propósito. Eu não estou validando sem entender. Eu estou validando justamente porque eu sei que chega um ponto da minha recursão que eu estou retornando só um elemento. Então, essa conta não vai dar certo. E no caso aqui, eu estou dando um append, tá? Eu sei que eu expliquei isso em outro vídeo, mas só para clarificar, eu estou dando um append no valor. Então, aqui, eu terá botando só um único valor em vez de fazer essa soma aqui, tá? Para não ter problema. E aí a gente viu como é que funciona aqui o Fibonacci. Esse código vai estar público, mas assim, não se apega muito ao exemplo de Fibonacci em si. Claro que é importante algum desses comandos que estão nos outros vídeos, mas se apega mais ao meu exemplo de como é uma recursão. Esse exemplo aqui é muito mais simples e ao mesmo tempo recursão, o entendimento básico dela, que é uma função que chama outra. Quer dizer, que chama ela própria, tá? E ela tem que ter uma condição de parada, senão você entra no loop infinito, tá? Ou seja, eu vou até, na minha função aqui, ó, eu vou remover minha condição de parada. Você vai ver que a gente vai ter um problema, tá? Eu vou deixar rodando assim mesmo, acho que ele já vai dar o problema. Ah, no caso aqui, ele vai entrar em outro problema, porque ele não vai conseguir encontrar esse índice aqui, tá? Mas no caso, deixa eu tentar fazer então um negócio aqui só. Eu tô só querendo simular um cenário de erro, então vou só ficar chamando a função para sempre. Eu quero simular um loop. Ah lá, o Python, isso é uma coisa legal que algumas linguagens não têm. Por exemplo, o C não vai ter. Se teu programa entra em loop para sempre e acabou. O Python ele consegue identificar que entrou em loop para teu programa. Então ele está falando aqui, ó, máximo. Recursion def é tipo é como se fosse a densidade da recursão, né. E no fundo, a tradução disso aqui quer dizer que ele atingiu um limite máximo, então ele tem uma exceção interna dele aqui, que é o recurso ou um erro, que ele entende que a sua recursão tá infinita. Quando ele entende que sua recursão está indo ad eterno, ele te dá essa exceção. Então aqui, ó, ele está até falando aqui, ó, quantas vezes ele tentou chamar e tal. Eu acho que isso aqui pode ser modificado esse valor para você assumir mais vezes.
Mas é basicamente ele está entendendo que o seu programa está em loop infinito, tá? Então, voltando aqui, a gente corrige isso. Mas esse exemplo aqui que eu mostrei agora é só para mostrar que, assim como no for que você vai do primeiro elemento até o último, tá? No caso, o for padrão, né, no Python que você usa os elementos, você não tem esse problema. Mas se você faz um while, por exemplo, vou fazer rapidinho aqui, ó. While é 1 igual a 1, por exemplo, caso 1 igual para comparar. Se você faz isso, manda printar um, isso aqui te gera um loop infinito, porque você não tem condição de parada. Um é sempre um. Um é igual a um. Então ele vai ficar ad eterno. Acho que o Python tem alguma proteção também para te dar uma exceção dessa, mas você também não quer essa exceção. Você não quer nem que dê erro no programa, ele pare o seu processo. E se desse uma exceção dessa, você teria que tratar do jeito que está aqui, quebra seu processo, uma API dá problema, o usuário tem problema, por aí vai. Então, fica claro que a recursão também tem condição de parada. Mas é um recurso que eu expliquei porque eu vou mostrar uma função na prática no próximo vídeo que eu uso no contexto de APIs. Então, tinha que explicar o que era recursão para não ficar muito complexo. É algo muito nesse sentido aqui, tá? Desse tipo de função aqui, tem essa cara aqui. Mas como o Fibonacci é muito famoso, eu fiz umazinha de Fibonacci aqui para mostrar também. Eu vou comentar aqui tudo para ir para o GitHub naquele padrão de comentário, também com o README preenchido, tá? E aí vai estar disponível o vídeo junto com o código depois. Obrigado e até logo.